Computador, gravando aqui. Então, mulheres, com vocês, Cris Bender. Cris, o palco é seu. Muito boa noite, mulheres. Agradeço o convite a Mariana ter me feito para estar conversando um pouco com vocês, falando da minha experiência aí, de vida, de trabalho, relacionado aí à criatividade, né? Então, o tema da nossa aula será estratégias de criatividade para o seu negócio, e eu inicio a aula me apresentando, né? Então, eu sou a Cris Bender, eu sou mãe de dois, da Isabela e do Benjamin, sendo que eu já ouvi de médico que eu não poderia ter filhos. Por conta aí de uma endometriose, então tenho dois, né? E foi tanta bênção que a Isabela tem olhos azuis e eu tenho olhos, e o Benjamin tem olhos verdes, né? Vocês podem ver que eu também tenho, né? E daí misturou legal. Eu sou apaixonada por saúde e bem-estar. Quando eu digo que eu sou apaixonada por saúde e bem-estar, é porque eu pratico isso. Eu gosto de estar fazendo atividade física para me sentir mais disposta, para ter aí disposição para cuidar das crianças, da minha vida e dos negócios, né? Porque quando a gente está bem, a gente consegue fazer as atividades bem e as pessoas ao nosso redor ficam bem. A minha área de formação é em moda, estilismo industrial, e atualmente eu sou mentora de criatividade para empreendedoras e diretora criativa da marca Mamiê Kids, que é um encanto de marca que a gente faz peças, vestidos para princesas de 1 a 10 anos. Vendemos o kit com bolsa e vestido, vestidos temáticos, né? No qual a gente consegue criar o vestido aí para a princesa, tá? Eu já participei, já fui líder da comunidade, que muitas devem conhecer, do Mulheres UOL, tanto na comissão de ideias inovadoras e produtos, e também na comissão comercial, né? E também presto serviços da área no ramo imobiliário. Então, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência na parte de criação e desenvolvimento de produtos, desde a parte de assistente de desenvolvimento de produto, estilista, até coordenando desenvolvimentos de produtos aí para grandes marcas aqui da região. Eu sou de Santa Catarina, tá? Falar um pouquinho da minha experiência, do meu processo criativo durante essa minha experiência com o trabalho, com a parte de criação. Então, eu, quando estilista, iniciava pesquisando, né, pesquisando as ideias que eu ia aplicar na minha coleção, né? Todo o processo criativo, ele começa de uma pesquisa. Mas uma curiosidade para compartilhar com vocês, em um determinado momento eu me bloqueei criativamente, eu não conseguia mais criar produtos. A gente está falando aí de 300 produtos, né? Então, eu não conseguia mais criar. E pensando nisso e toda a minha história em relação à criatividade, depois, com o autoconhecimento, eu descobri por que que eu travei, por que que eu tive um bloqueio criativo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por que que, às vezes, a gente está num flow, num ritmo legal e a gente se bloqueia, né? Eu não estou compartilhando a apresentação, né, Mário? Deixa eu Ainda compartilhar aqui com vocês. E é uma coisa que você falou, enquanto você vai colocando aí para compartilhar, que eu achei muito interessante, que eu já passei por isso também, sobre essa questão do bloqueio criativo, porque parece que tem alguns momentos que a gente está completamente sem ideia, e logo que você começou a trazer a sua fala, eu achei muito legal o que a Érica trouxe, que ela falou assim, que ela sente que a criatividade dela fica abalada pela quantidade de informações. Então, eu pensei em dois polos, assim, né? A nossa criatividade, muita coisa pode deixar a gente confusa, mas também falta dessas referências pode. Então, acaba que a gente vai precisar chegar num equilíbrio nesse ponto, né? Isso, é porque a gente tem um excesso enorme de informação, é uma abundância enorme de informação. Quando a gente tem esse excesso, a gente precisa saber escolher, filtrar o que é importante para nós. Senão a gente fica perdida com tantas informações, né? Então, assim, essa aula, para quem que eu preparei esta aula? Para você, mulher que está aqui, que tem dificuldade de ter ideias, que quer ampliar o seu potencial criativo,
que quer transformar as suas ideias em dinheiro e ter lucro com essas ideias, para quem está iniciando um projeto, tirando ele do papel e não se acha criativo o suficiente, e para quem se sente bloqueado criativamente, como a Mari já comentou que ficou em alguns momentos, e como eu mesmo, mesmo como estilista, me sentia em alguns momentos bloqueada criativamente, tá? Então, assim, o avião para decolar, né, precisam que todos estejam a bordo. Então, se você está aqui, pega papel, caneta na mão para anotar os insights que você vai ter, porque para a gente decolar juntas, eu preciso que todas estejam a bordo, certo? Então, assim, o que que você vai precisar? Disciplina para estudar e coragem para executar. Muitas vezes a gente estuda, curso, livros, livros e mais livros, e a gente não tem coragem para executar, coragem para tirar o nosso sonho do papel, né? O nosso projeto do papel. Então, é tudo isso que eu peço, assim, que você que está nessa aula, tendo alguma dúvida, pode perguntar, eu me coloco à disposição para a gente estar conversando sobre isso, tá? Mas a gente tem que ter disciplina para estudar em tudo que a gente fizer e coragem para executar, tá? A gente precisa se permitir isso. A gente começa, então, a nossa aula falando sobre o que é a criatividade, né? A criatividade é você criar, inovar, inventar, porque o novo sempre vai ser melhor, né? Então, as ideias se transformam em soluções inovadoras. Então, criatividade é o ato de você criar, inovar algo que já existe. Ué, a bolsa Porque... novinha, o zíper já tá se abrindo. Ah, Mariana está com o microfone aberto? Deixa eu ver. E assim, ó, a criatividade, gente, é uma competência, não é assim, eu tenho o dom da criatividade, eu já nasci assim. Tem pessoas que têm mais facilidade? Tem, mas ela é uma competência, você pode desenvolver ela com exercícios, tá? E estudar as referências e testar as suas ideias. Porque nada adianta você ter muita criatividade e não se colocar em movimento para estar testando se vai funcionar, se não vai funcionar. E para você saber se as suas ideias darão certo, você precisa se colocar em movimento e testar essas ideias, tá? Sobre os bloqueios criativos, que a gente já estava comentando aqui, já estava conversando, por que que eles acontecem? Quando a gente é criança, a gente tem liberdade para errar, a gente não tem medo do julgamento, a gente tem ousadia para muitas coisas, não é mesmo? Então, conforme a gente vai crescendo e a gente tem experiências negativas na nossa vida, com o objetivo da gente evitar a dor e o sofrimento, a gente se bloqueia, a gente se fecha. E daí acontece esses bloqueios criativos ou as travas emocionais, que daí a Mari tem propriedade para dar uma aula para a gente também sobre isso, né, Mari? Mas é uma coisa que as pessoas me perguntam, por que que eu estou bloqueada criativamente? A gente precisa olhar para a nossa criança. Quando a gente era criança, a gente era bloqueada criativamente? A gente não tinha medo de errar. Quer falar, Mari? Estou vendo aí. Sim, porque é muito sobre isso, né? Quando você fala do bloqueio, eu vejo que é uma das coisas que mais bloqueia as empreendedoras, é esse medo de fracassar e de como que será, que a gente quer ser sempre aceito. Então, uma das coisas que a gente fica avaliando e como que isso vai ser recebido? E aí, é como uma pessoa que busca o perfeccionismo, ela vai acabar ficando travada e não vai arriscar, né? Isso mesmo. E esses tais de bloqueios criativos, que são experiências negativas que a gente teve na nossa vida, eles nos paralisam. Por quê? Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho insegurança, eu preciso que minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, minha amiga me aprove. Eu tenho ansiedade, eu tenho procrastinação. Eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. Eu me acho incapaz quando me bloqueio criativamente.
um sentimento que me leva a pensar pequeno, ah, não, eu não vou conseguir, ah, fulana conseguiu porque o pai dela é isso, ah, ciclana conseguiu por causa disso. Esse sentimento de incapacidade te paralisa, mulher. Conflitos internos, né? Valores em desacordo com a identidade. Então, assim, quais são os seus valores? O que que é o teu inegociável? Está de acordo com a tua identidade? Se não tiver, vai ter conflito, né? Indecisão, falta de clareza no que quer, um sentimento de perdida. Se eu digo sim para todo mundo, eu digo não para mim mesmo. Então você tem que ter clareza do que você quer, onde que você quer chegar, porque daí você não vai ter indecisão, né? Muitas vezes também a gente se bloqueia criativamente por causa de orgulho, né? Acho que eu não preciso de ajuda, que eu já sei de tudo, que eu não preciso de um mentor, que eu vou resolver tudo. Mas muitas vezes um mentor, uma mentora vai acelerar o teu resultado. Por quê? Porque já passou por esse caminho, já sabe das tuas dores, dos teus sofrimentos. Vai conseguir te auxiliar, mostrar o caminho, mostrar o passo a passo e alavancar os teus resultados, né? Então, para a gente se desbloquear criativamente, a gente precisa procurar ajuda, né, de um profissional que faça isso, tá? Eu começo falando sobre criatividade, e uma coisa muito profunda comigo, eu, Cris Bender, não tenho como falar sobre criatividade sem falar com a minha conexão com o Criador. Eu não sei qual é a religião que você está praticando, em que você acredita, mas uma conexão com o Criador, com o universo, com uma força maior, a gente precisa ter. Imagina, Deus criou o céu e a terra. Você é a filha do Criador. Você é capaz de criar a sua realidade, a realidade que você quiser. A gente é filha do rei, né? Você tem noção disso? Então, não tem como falar de criatividade sem você estar conectada com ele, com o seu Criador. Quem você acha que é o seu Criador? Você não deve ou não deveria ficar longe do Criador e do dono do maior projeto do mundo. E diante disso, eu compartilho uma palavra com vocês que tocou muito fundo no meu coração quando eu li essa palavra, que está escrito já na Bíblia, né? Que diz assim: pedis e lhes serás dados, procure e encontrarão, batam e a porta se abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate a porta será aberta. Então, assim, a gente precisa ter noção do que a gente pede para o Criador. Ele é nosso Pai, ele vai nos dar. E qual é o compromisso que você assume em criar a sua realidade, a sua vida, do seu negócio e atingir os seus objetivos? Você quer, você escolhe ou você se compromete em criar a sua realidade? É preciso que a gente assuma o compromisso de criar a nossa própria vida e nosso próprio negócio. A gente precisa se comprometer com isso e viver isso. Outra reflexão que eu trago para vocês é como é que está a conexão com si. Mari, levantou a mão, pode falar. Sempre que eu tiver algo, vou levantar só para postar o seu raciocínio. Isso que você falou me trouxe muito Perfeito. a questão da autorresponsabilidade, né? Que enquanto a gente não assumir isso, que é a gente que tem que pedir e saber ter clareza sobre o que pedir, para quando os frutos acontecerem, a gente também tomar posse de tudo isso, né? E até a Raquel falou sobre a comparação com os outros piora tudo. A comparação acho que é algo que a gente sempre como mulheres assim a gente vai ter que se conhecer sempre para isso. Mas Raquel, eu vou pegar esse gancho e só te dizer uma coisa. Toda vez que a gente fica se comparando, a gente só perde tempo e energia. A minha sugestão para você nesse ponto é uma coisa que eu fiz, que eu falo para as minhas mentoradas sempre,
Você tem que tirar tudo que te tira do seu caminho. Então, assim, é a rede social, é o Instagram que tá te atrapalhando, é a comparação com alguém que tá ali. Para de seguir essa pessoa, silencia essa pessoa, foca no seu, olhe para frente e para cima. Não perca tempo com isso, porque a comparação só vai te paralisar. Né, Cris? Isso mesmo. A gente precisa estar com pessoas que elevem a nossa frequência. Se tu tá lá no Instagram de uma pessoa que tu percebe que tu não tá legal, que não tá bacana tá ali, baixa tua autoestima, se compara e não é um sentimento bom, silencia a conta, né? Então, assim, eu amo falar com a persona mulher. Eu, Cris, a amo, assim, porque a mulher só vai odiar outra mulher quando ela não sabe quem ela é. Por isso, o autoconhecimento é super importante. Eu sabendo quem eu sou, as minhas habilidades, as minhas competências, gente, coloca teu talento no mundo, vai brilhar, né? Então, nós mulheres, nós somos energia de vida, nós somos capazes de gerar vida. Então, eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir e responder mentalmente, se você conseguir. Porque muitas dessas perguntas a Cris, no passado, não conseguia responder. E era uma confusão. Tudo fica tão mais claro quando a gente consegue se conectar consigo mesma e entender algumas coisas. Por exemplo, quem sou eu? Quem é você? O que você gosta de fazer? Você está no piloto automático, fazendo as coisas que outras pessoas dizem para você fazer? Quais são os seus dons e talentos? Sim, você tem dons e talentos naturais que Deus te deu. Quais são os seus? Você tem clareza disso? Não, eu sou muito boa fazendo isso. Eu não sou tão boa fazendo aquilo, mas eu sei que boa fazendo isso eu sou. O que você faz que passa horas e nem percebe? Entra no flow, né? Horas e horas ali fazendo uma atividade, nossa, já passou tudo isso? E o que você se enrola para fazer? É bem importante a gente saber essas respostas. E a Mari também tem uma ferramenta muito legal, que é a análise de perfil, que nos direciona. A gente faz uns testes e a gente consegue entender o que é isso, né? Quais são os meus dons e talentos naturais? O que eu posso melhorar? Quais são os meus pontos positivos? Quais são os meus pontos negativos? Porque, assim, ninguém é perfeita. O ser humano é feito de luz e sombra. Então, a gente sabendo disso e trabalhando as sombras, né, a gente só melhora, tá? Então, essa conexão consigo mesma é bem importante você ter. E, mulher, você é diferente, e este diferencial te torna autêntica em todas as suas ações. Muitos falam de criatividade, eu falaria mais autenticidade, porque todas as coisas já existem. Você vai somar aí ideias e criar novas ideias com a sua autenticidade, com a sua essência, com o seu DNA. Ninguém é igual a você. Este é o seu poder, né? Então, assim, se eu pedir para vocês desenharem 5 estrelas, uma do lado da outra, e a gente compartilhar a tela aqui, mostrar como é que ficou a tua estrela, como é que ficou. Vamos olhar as estrelas de todas. Nenhuma estrela vai ser igual à outra. Cada um tem um jeito único de fazer. Uma simples estrela, né? Então, quando a gente fala de vendas também, vender o nosso produto, vender o nosso serviço, a gente está servindo a pessoa, porque vender é servir, tá? Para você conseguir subir, alavancar os seus resultados, dar um passo acima, né, no seu degrau, em meio a tantos obstáculos que vão surgir no teu caminho, você precisa ter clareza. Clareza do quê? De onde você quer chegar nessa escada? De onde você quer chegar no seu negócio?
Porque se você não tiver clareza do que você quer para a sua vida, para o seu negócio, qualquer coisa basta. Você vai se distrair no caminho, você não vai saber dizer não, você não vai ter foco. Em vez de subir os degraus da escada da sua vida, você vai descer ou vai estagnar, vai ficar parado. Então, eu te pergunto, qual é o teu objetivo no teu negócio? Qual é a tua meta? Você tem claro aonde você quer chegar? Você vai se manter parado ou você vai subir os degraus, né? A gente precisa dar o passo porque Deus dá o chão. E focar, né? Focar no que você quer, aprender a dizer não, como eu comentei com vocês. Quando a gente sobe um degrau, a gente está pronta para aprender. Mas é importante a gente lembrar que ninguém é melhor que a gente. Apenas a pessoa começou antes da gente. Perfeito, Mari, contigo, pode falar. Essa questão do foco, quando você falou, só antes de falar do foco, a Leté até comentou, né? Eu não sei, você está conseguindo ver o chat, Cris? Qualquer coisa, se você não tiver Não conseguindo. estou conseguindo ver o chat. Deixa eu ver Não, tá. aqui. Ah, não, tá. Eu vou Ah, te posicionando, então. Pode ficar tranquila. É só tá. que a Letéia, Aham. quando a gente está falando sobre a questão da comparação, daí ela até falou, né, que ela está Uhum. participando do grupo terapeuta de mulheres e esse suporte está sendo muito, muito bom. Porque a gente precisa ter também suporte para a gente lidar, porque todos os dias nós somos bombardeadas com isso. A gente tem que se lembrar todos os dias de que nós somos únicas, de que se a gente não tiver clareza, a gente vai parar, de que a nossa individualidade é o nosso poder. Até a Érica falou, preciso conseguir dizer não. E isso que a Cris falou, Érica, sobre a questão do foco, uma coisa que eu já te digo, porque é algo que tem acontecido muito comigo. Eu, por muito tempo, replicava aquela frase do Steve Jobs que diz que foco é dizer não para todas as boas oportunidades que te aparecem. Nós estamos aqui reunidas, todas essas mulheres empreendedoras, e o nosso grande objetivo é que a gente se desenvolva e que a gente prospere cada vez mais. Pegando a aula da Cris, por exemplo, sobre criatividade, qual é a finalidade no final das contas? É que a gente se torne mais criativa, aprenda estratégia de criatividade, aplique no nosso negócio e venda mais, aumente o nosso faturamento, sirva mais pessoas cada vez mais. E quando a gente começa a crescer, muitas boas oportunidades vão aparecendo. Então, são propostas de negócio, de parceria, de novos produtos. Quanto mais a gente se destaca e o nosso negócio cresce, mais propostas a gente recebe. E aí, essa questão que a Cris falou, se você não tem clareza do que é para o seu negócio, você vai ficar completamente perdida, porque essas boas oportunidades elas vão aparecendo e a gente acaba se perdendo nesse meio. Hoje mesmo eu recebi uma proposta. Alguém entrou aí, saiu. Eu recebi uma proposta que foi muito tentadora. Eu até fiquei assim, ai meu Deus, e agora? E eu lembrei muito de um podcast que eu ouvi do Flávio Augusto, do Geração de Valor, que ele falou assim que ele teve uma vez que ele recebeu uma oferta de compra da empresa dele por 200 milhões de reais. E ele falou assim, você diria não para 200 milhões de reais? Se uma pessoa oferecesse 200 milhões de reais pela sua ideia, você recusaria? E aí ele conta como foi e por que ele recusou. E é sobre isso o foco. Então, preparem-se e tenham isso muito claro, porque se vocês estão aqui, vocês querem se desenvolver, se vocês se desenvolvem, vocês vão prosperar e vão ganhar destaque. E o destaque vem junto com boas oportunidades. A Cris mesmo, né, Cris? Quantas propostas aí você recebe a cada dia? E assim, algumas são tentadoras, né? E o foco é para isso. Uhum. Isso. E assim, ó, cada vez que a gente diz sim para outras pessoas, para outros projetos, a gente acaba dizendo não para os nossos projetos, para os nossos sonhos. O que que eu quero mesmo, né, Érica? Como você comentou ali. Ah, qual é o meu objetivo? Se eu disser sim aqui, eu tô em A, eu quero chegar em B. O que que eu tenho que fazer para chegar em B? Se eu ficar dizendo sim para todo mundo, eu vou ficar onde? Se estiver caminhando com seus objetivos, ok, diz sim, uhul, né? Mas se não fizer sentido, é só dizer não. Porque daí o não que você está dizendo para o outro é sim para você, né? Deixa
Deixa eu voltar aqui. E eu compartilho uma frase com vocês que o confortável, né, nem sempre é bom, pois o confortável é conhecido. A gente precisa se movimentar, a gente precisa agir, a gente precisa ter coragem de dizer não, né? No livro da Brené Brown, em Coragem para Liderar, é um livro muito legal para vocês lerem também, livro aqui, diz, abrace a dificuldade. A dificuldade é o caminho, né? Não existe, ela está escrito no livro dela, não existe sucesso sem fracasso. E a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falhar, a gente acha que tem que trilhar um caminho e ser perfeito. Não. E outra coisa, a gente precisa selecionar quem a gente vai ouvir, quem vai poder opinar sobre o nosso produto, sobre o nosso projeto. A gente não pode dar ouvido a pessoas que ocupam assentos baratos. O que são esses assentos baratos que a Brené Brown diz no livro dela? São pessoas que não viveram nada do que a gente viveu, mas estão ali para apontar o dedo para nós. Filtra, Vou tá? ter que falar aqui rápido, porque isso que você falou tocou Fala. fundo aqui no meu coração. Eu até anotei essa frase. Não dar ouvidos a pessoas que ocupam espaços baratos. Eu Uhum. recentemente estava conversando com uma mentorada e ela falou assim para mim que desde que ela começou a se posicionar mais na internet e a falar mais sobre o produto dela, algumas pessoas até próximas começaram a falar assim: ah, mas você vai fazer isso? Nossa, mas dá muito trabalho, você tem certeza, o digital é para você? Várias coisas nesse sentido. E aí foi quando eu falei para ela assim: olha, você tem que pensar o seguinte: as pessoas que não trilharam essa jornada, elas não merecem que você dê ouvido a elas, por mais que às vezes a intenção seja boa, no sentido de te proteger, porque se você decidir empreender, você necessariamente vai se frustrar, você necessariamente vai ficar cansada, você necessariamente vai ter altos e baixos. Isso aí faz parte, igual você Uhum. falou. Dificuldade é o caminho, mas escolha, porque não escute conselhos ou palpites de pessoas que não fizeram acontecer. Porque eu te garanto, falei para ela, eu te garanto, se for uma mulher que tiver trilhado um caminho e que enfrentou isso, ela nunca vai te falar para desistir. Então, na hora que você falou assim, gente, é sobre isso? E aí eu até vou anotar. Aí você falou, não Uhum. dê ouvidos a pessoas que ocupam lugares baratos, né? Assim, Isso, assentos, lugares baratos. Uhum. Porque já elas não viveram aquilo, né? muito Perfeito. Então, todo o processo criativo, ele vai iniciar com inspiração. O que te inspira? Qual é a empresa que você admira, né? Inspiração coerente com o seu negócio, coerente com a vida que você quer ter, né? Se inspire no que te inspira. O seu olhar para aquele negócio, para aquele produto, ele é único. Toda nova ideia, ela surge com uma junção de ideias anteriores, né? Então, colecione as boas ideias e crie ideias melhores ainda. Você está pesquisando sobre um produto, sobre um negócio que você quer desenvolver, que você quer lançar, e faz uma pesquisa bacana, boas pesquisas, cabe a gente saber fazer a boa pesquisa, e dali eu tenho certeza que vai sair um insight novo, um produto novo, algo diferente. Conforme você vai trazendo a sua experiência de vida, o seu olhar, você vai criar um novo produto, né? Então, inspiração, colocando a sua essência, sua autenticidade geram novas ideias. Tá? E o importante, quando a gente está se inspirando, a gente precisa ter um arquivo de ideias para a gente consultar sempre que a gente precisar. Ah, se é um caderno, se é no digital. Eu mando áudio para mim mesma. Quando eu estou assim, muito cheia de ideias, eu tenho um grupo comigo mesma, sabe? Não sei se vocês também têm, se vocês têm, me falem ali se só eu que faço isso. E daí eu mando um áudio para mim mesma sobre uma ideia, um insight que eu tive, que às vezes não dá tempo de escrever, e depois eu escuto aquilo e aplico aquilo, sabe? Então a gente precisa tomar nota das nossas ideias, para quando a gente precisar, né, procurar elas ali, precisar de um novo insight, uma nova ideia, a gente juntar
as pecinhas do quebra-cabeça para ter os nossos insights grandiosos. Como surgem as ideias? Deixa eu perguntar para vocês, vocês respondem no chat agora, eu quero ouvir vocês, ou abram os microfones, tá? Quantas linhas você está vendo nessa imagem que eu compartilho com vocês aí? Me respondam. Ou abram os microfones. Estão vendo quantas linhas aí nessa foto? Duas, estou conseguindo ver aqui, 2, 8, Aleteia. Duas pretas, perfeito. Se eu disser para vocês que eu, Cris, será que ela escreveu certo 8? Compartilha com a gente como é que você viu o 8, Aleteia. Eu quero saber o teu ponto de vista. Também quero, mas filho da Aleteia, que a mulher, ela é assim. A Aleteia ela é escritora, então a mente dela é assim, né? Também quero saber. Aham, 8 compartilha. linhas, porque eu tenho uma barra, eu vejo 2 barras, a parte de cima uma linha, a parte de baixo outra linha, as laterais outras linhas, são 4, 8. Foi assim que eu fiz. Perfeito, ótimo. Eu, Cris, vejo 3, tá? E ela vê 8, gente. Vocês estão vendo como tudo depende do ponto de vista? Por que que eu, Cris, estou vendo 3? Porque tem uma aqui e eu estou vendo uma no meio, uma branca no meio. O meu olhar vê 3 linhas. A maioria vê 2 linhas. Então, assim, a Letéia viu 8, claro, em cada extremidade ali da linha que forma um quadradinho, um canto, ela contou. Né? Então, tudo, gente, tudo vai depender do seu ponto de vista. Veja as coisas por um outro lado, né? Tome nota das suas ideias e veja as coisas de um outro lado, não pelo óbvio. Tipo assim, o que que eu estou vendo ali? O que que eu posso extrair dali? Veja que nesse simples exercício, a gente já tem várias respostas. 3, 2 e 8, né? Pelo que eu vi aqui, de respostas diferentes, né? Ó, no centro tem uma linha branca, a Raquel está escrevendo aqui, ó. Também está vendo a minha linha branca. Isso mesmo, gente. Impressionada. Então, assim, ó, a gente precisa, depois que a gente se inspira, que a gente extrai as melhores ideias, que a gente faz um filtro, colocar em prática, a gente precisa aprender o seguinte, que a gente precisa começar do nosso lugar, com a nossa história. Porque eu não tenho bagagem, a gente fica se auto-sabotando. Mulher, começa do teu lugar você tem força, você tem poder, você tem a sua história, você tem a sua bagagem. Então, você tem que começar a colocar isso em prática com o que você tem hoje. Ou até quando você vai ficar preocupada com o que a vizinha vai dizer do teu story, se ela vê, e agora? Ela paga as suas contas? Não. E daí eu não quero começar porque eu tenho medo, lá o bloqueio criativo, né? O medo do fracasso, o medo de não dar certo. Se der certo, que bom que deu certo, você começou. E se der errado, quanto mais cedo você errar, mais aumentarão as chances de você acertar. A gente não pode ter esse medo, a gente precisa se colocar em movimento de novo. Então, faça, corrija e adapte. É simples, gente. A gente não aprende o alfabeto copiando ele. Um artista não aprende a desenhar, fazer uma pintura de uma obra de arte copiando aquela obra de arte. Cris, mas eu não sei como começar. Comece copiando, então. Copia o que você ama. Copia, copia, copia. No final, você encontrará a si mesmo. Sabe por quê? Porque você vai criar algo novo. Né? Então, assim, é claro, gente, que copiar de um autor é plágio, mas quando você copia de vários, é uma pesquisa. Eu mesmo, no meu processo criativo, eu tenho várias referências de roupa, falando de roupa, mas a manga é de um, a modelagem é de uma outra
Uma outra que eu adaptei, em vez de ser a barra reta, eu faço arredondado, porque eu gosto que fique arredondado. Através da minha pesquisa, eu colocando em prática, sai um produto novo. E a gente, só já vou te passar a palavra, Mari. E a gente não pode esperar o momento perfeito, porque a perfeição, ela não existe, ela é um pacto com a coisa ruim, porque a perfeição, ela paralisa a gente. Então, a gente não tem como ficar esperando o tempo perfeito, a gente precisa se colocar em movimento, corrigindo, adaptando o nosso produto, o nosso serviço, e nós mulheres, precisamos ter coragem de ser imperfeitas, de saber que a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo. A gente precisa ter coragem de ser imperfeita e se permitir acertar com os erros. Vai, Mari. Quando você falou sobre essa questão das referências, do copiar, é muito sobre aquele livro Roube como um Artista, que, na verdade, quando essa cópia, é esse roubar como um artista, de pegar as referências e colocar a nossa essência, o nosso DNA. E aí fazer aquilo que é do nosso jeito, né? Então, assim, é sobre isso. Roubar como um artista, copiar como um artista, né? Isso. Ter este olhar, né? Outra coisa. Lá no começo eu já falei que a gente é filha do Criador. A gente é capaz de criar o que a gente quiser. E quando uma mulher descobre isso, descobre esse poder, descobre quem ela é, ninguém segura essa mulher, né? Filha de criador, criadora é. Não tem filha de peixinho, peixinho é, filha de criador, criadora é. Então, você já tem isso em você, tá? Para vender mais, você criou, eu te pergunto, para vender mais o seu produto, você criou um produto que soluciona a dor ou o desejo do seu cliente? As pessoas procuram direcionamento e orientação. Qual é a dor e o desejo do seu cliente? O que tu pode oferecer de solução para ele nisso? Qual produto você indica que é da área de beleza para um cliente tomar que tenha medo de envelhecer? O que ele tem que tomar? Né? Qual é o planner ideal, a agenda ideal para uma empresária que vai em reuniões presenciais? Como é que ela quer essa agenda? Ela quer uma agenda de coração rosa com pink ou ela quer uma coisa mais sofisticada com a espiral dourada ou bronze preta com detalhe dourado? Como é que ela quer? Você precisa entender o que o seu cliente quer. Muitas vezes a gente cria conteúdos, até mesmo no nosso Instagram, e não para botar uma enquete, não para ouvir o cliente, porque a gente criou um negócio da nossa cabeça e acha que e empurra, assim, goela abaixo no cliente. Tá, mas ele gostou desse produto? Não gostou. Daí tu faz ali 4, 5 coleções com o mesmo produto e o cliente não gostou do produto. A gente precisa se conectar com o cliente. Qual é a mudança que a gente teve no comportamento pós-pandemia no se vestir? Agora todo mundo está saindo de novo de casa. E aí, que roupa que esse consumidor, que esse cliente vai querer usar? Então, assim, os stories que você cria gera conexão com o teu cliente. Faz ele falar, faz ele botar para fora. Tem insights valiosos. Ah, Cris, mas eu estou sem ideia de conteúdo para postar. Estou sem ideia do que eu vou colocar lá no meu para vender no meu digital. Olha lá o teu direct. O teu direct tem ouro. Tem ouro. Sabe por quê? Lá o teu cliente está perguntando se você desenvolve coleção. Ah, você tem tamanho plus size? Ele está te perguntando, qual é o valor disso? Ah, você tem a opção marinho? Você tem a opção pink? Ele está te dando muito conteúdo para você fazer durante a semana, durante os seus próximos posts. Sabe por quê? A gente ouvindo o que o cliente está colocando lá no direct, o que o cliente está falando, é uma dor, é um desejo do teu cliente.
Você pode criar conteúdos em cima daquilo que ele está te perguntando. Se ele está te perguntando alguma coisa lá, você já virou autoridade naquilo. Então, esse tipo de ideia, olha para o seu direct, as 20 últimas mensagens, lá tem um ouro de ideias, eu tenho certeza. Ah, mas eu não sei o que postar. Tá, mas o que o teu cliente perguntou? A dúvida de um é a dúvida de outros. Stories bonito, legal. Mas o que o teu cliente está falando contigo através desses stories? Ou ele só está assim, passando o dedo? Ah, peraí, me chamou a atenção isso aqui, agora eu vou me conectar, vou responder. A gente tem um problema que às vezes a gente cria umas coisas na cabeça e a gente não ouve o cliente, não manda um formulário de boas-vindas para entender o que ele está procurando, qual é o produto que ele está desejando, né? Tem muito ouro dentro de um direct de Instagram, tá, Mari? Uma coisa que você falou aí e que vale a pena reforçar é essa questão de ouvir o cliente e que você comentou sobre ficar criando conteúdo e sem olhar para o cliente. Eu já errei muito no meu início. Até que eu entendi que o ouro está no direct, eu demorei. Por que acontecia? Eu me apaixonava tanto pelas minhas ideias, que na minha cabeça a pessoa também era apaixonada por aquilo, ou ela, se ela não fosse, ela tinha que ser. Então, eu postava muitas coisas sem olhar para a pessoa que me seguia. Eu postava o que eu achava que ela tinha que aprender ou ler, enfim, e eu não tinha resultado, porque eu ficava apaixonada pela minha própria ideia. E aí eu fui fazendo uma autoanálise, né? Por isso que o autoconhecimento ele sempre é importante. E eu percebi que essa questão de não ouvir o meu cliente era um reflexo da minha própria vida. Porque eu, como uma dominante que sou dominante influente, né? Sou de falar e não sou de ouvir, e eu fui ver que eu estava levando isso também para o meu profissional nesse ponto. E aí nos meus estudos, enfim, fui comunicação não violenta, etc, e fui entendendo que eu precisava ouvir e também ter humildade para acatar, digamos ali, o que eles me traziam. Você falou da questão azul. Às vezes você como uma designer de moda, mas o azul, nossa, não, nada a ver. Tá, mas se o seu cliente ama o azul, você está servindo quem? Você ou o cliente? Então, como todas aqui somos empreendedoras, qual foi a última vez que vocês perguntaram? Eu sempre falei lá na nossa primeira aula, coloca link, abre caixinha, instigue as suas seguidoras a falarem para você. Então, por exemplo, a Raquel, que trabalha com aqueles sabonetes e tudo mais. Você tem perguntado o que elas gostam, o que elas querem, o que elas sentem falta? A Helenita tem perguntado como que as suas clientes gostam, enfim, a Mônica, a Tamires, como que vocês têm feito isso no dia a dia? Muitas vezes a falta de conteúdo vem disso também, da gente focar tanto na gente aqui, que a gente não olha para a nossa cliente, né? E também reflitam sobre isso, porque eu, Mari, percebi que eu não ouvia a cliente da mesma maneira que eu não ouvia meu marido, que eu não ouvia... Então, assim, avaliem isso, que pode ser apenas um reflexo de como tem sido a vida de vocês aí no dia a dia. E muitas vezes a gente quer criar coisas, né? Como você falou, para nós mesmos, para nos agradar. E esquece de olhar para o cliente. Ah, o cliente tem sempre razão? Nem sempre ele tem razão, a gente vai filtrar. Mas o que o cliente vai te falar ali, quando ele vai te perguntar alguma coisa, você já é autoridade naquilo. Então, ali está a tua virada de chave, de fazer um conteúdo direcionado para aquilo ali, que é a dúvida de outros clientes, outros consumidores que têm, e fazer um Reels, fazer um Story, fazer um feed, né? Ouvindo o seu cliente. Só lembrando que um sonho, se você tem um sonho e você não está agindo, ele vai ser só um sonho, vai continuar na gaveta. Entre em ação agora. Uma coisa importante também que ajuda a gente a ativar aí a nossa criatividade, que é muito óbvio, tá? Mas a gente esquece. Eu, Cris, esqueci disso durante muito tempo. Sair do piloto automático. Fazer coisas que você gosta. Você não vai conseguir exercer a criatividade quando você está na exaustão.
Muitas vezes você deve estar pensando, mas eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto, né? Se a gente colocar tudo na agenda, se a gente saber gerenciar o nosso tempo, a gente consegue. A gente consegue, sim, ter tempo de qualidade com o marido, com os filhos, conosco mesmas, tá? Eu passei anos sem respirar. Eu andava assim, andava rápido, assim, sempre no piloto automático. Eu melhorei, eu digo que eu aprendi a respirar depois do meu segundo filho, e ele tem 3 anos, né? Porque eu sempre andava no piloto automático. Sabe, assim, curtir o momento, é aqui, é agora, viver o agora, né? Então, nós mulheres, a gente precisa aprender, não mulheres, pessoas, né? Precisa aprender a desligar esse piloto automático, ter consciência do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, né? E ter esse nosso momento. O que você gosta de fazer? É ler, é fazer dança? O que é? Ter esse momento com você mesmo. Ali que tem alguns insights, ali que tem algumas viradas também, tá? Para você, uma outra questão que eu gosto bastante de falar é que você tem que ser excelente, bom no que você faz e compartilhar com as pessoas. Para você se tornar conhecido pelo seu produto ou serviço, você precisa sair do anonimato e compartilhar as suas ideias com as pessoas. Não tem outra forma. Quanto mais você compartilhar as suas paixões, mais próximo do seu trabalho as pessoas vão ficar de você. É muito simples. Com certeza você já sabia disso. Mas algo te paralisa, algo te bloqueia. Mas a gente tem o controle da nossa vida, certo? A gente cria a nossa realidade, certo? Então, e assim, mas eu não quero falar muito da minha vida pessoal. Gente, você tem o controle do que você compartilha ou do que você não compartilha. Então, você precisa fazer, saber que você pode sim falhar, você pode melhorar e você pode compartilhar. Seja boa no que você faz e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. A internet está aí para a gente ter os nossos alcances aí, né? Conhecer lugares novos, novas formas de fazer, novas culturas. De que forma culturas, né, diferentes fazem a mesma coisa que a gente, mas eles fazem de formas diferentes. O nosso cérebro, ele fica confortável com o nosso cotidiano. A gente precisa se colocar em situações novas, fazer novas coisas, para que o nosso cérebro ele trabalhe com mais empenho. Vocês já devem ter ouvido falar sobre mudar de ambiente no trabalho, não sempre ficar na mesma mesa, ou quando você está numa empresa mesmo. Vamos mudar de lugar para estimular o cérebro, para fazer ele pensar diferente, né? Então, a gente precisa ter a noção, a consciência que a gente tem que investir em experiências. As experiências na nossa vida, sendo boas ou ruins, mesmo sendo ruins, ao longo do tempo elas vão ser boas. Alguma lição ela vai te dar, ou vai ser força, perseverança, persistência. A gente precisa investir em boas experiências, né? O Walt Disney, que é o mestre da fantasia, quando ele deseja estimular a criatividade, ele junta várias pessoas para estar debatendo um projeto e ele ativa personagens em cada pessoa, que é o sonhador, o realista e o crítico. O sonhador, ele dá várias ideias, não tem limite nas ideias, né? O realista, ele vai tornar a ideia possível e realizável. E o crítico vai botar todos os pontos negativos daquela ideia. Mas as mais variadas ideias vão surgir desse exercício, do sonhador, do realista e do crítico. Porque quando você sonha, você não põe limite na sua ideia. Aí você vai ser o realista. Como é que eu vou transformar todo aquele sonho sem limite de valor de nada em realidade? E o crítico?
Você trabalhando com o sonhador, o realista e o crítico, você consegue fazer um projeto muito bom, muito mais organizado, muito mais assertivo. Outra coisa, como é que eu quero ser criativa se eu não estou perto de pessoas interessantes? A gente precisa ficar perto do talento. Se eu pensar pequena, eu serei uma pessoa pequena. Se eu pensar grande, eu serei uma pessoa grande. Cerque-se de pessoas interessantes para você. Com quem você está se sentando na mesa? Você já ouviu falar que você é a média das 5 pessoas com quem você senta na mesa, certo? Com quem você está se sentando na mesa? Qual é a nota que você está se dando? A gente precisa ter coragem de selecionar as nossas amizades, coragem de filtrar algumas coisas, coragem de sentar nas mesas de pessoas que a gente admira. Ali estão as trocas grandiosas. É a tal da ambiência que tanto a gente escuta falar. A gente tem que parar de procurar validação dos projetos de pessoas que não fazem sentido nenhum. A gente precisa colocar o nosso projeto no mundo e entender que você não vai ter o controle do que o outro vai achar do seu projeto, o que o outro vai achar do story que você está fazendo. A gente não tem esse controle. A gente precisa estar ocupada demais trabalhando pelos nossos sonhos, para a gente não se importar com isso. Então, pensa, quais são as pessoas que você vai sentar na mesa, que você vai ficar por perto, para alavancar os seus resultados? Que a ambiência eleva a frequência. Então, a gente precisa selecionar as pessoas que vão estar perto da gente. Dói, muitas vezes dói. Ah, mas aquela minha amiga... Não. E aí? A gente precisa selecionar essas pessoas. Sobre o nosso trabalho. Mari, pode falar, eu vi que tu levantou a mão. Isso, dessa questão, quando você falou da gente selecionar as pessoas com quem a gente anda, e da média, né, das 5 pessoas, até o contágio social, a teoria do contágio social fala muito sobre isso. E uma das coisas que eu ouvi recentemente, até postei uma vez, não faz tanto tempo, que falava assim, não ande com quem você não seria. Então, a gente selecionar muito cuidadosamente as pessoas com as quais a gente tem convivido, porque elas vão nos influenciar. E uma coisa que eu também ouvi recentemente e que fez muito sentido para mim é, quando você muda, algumas pessoas também se mudam. Então, a gente ter maturidade, que a partir do momento em que a gente for tendo clareza sobre o que a gente quer para a nossa vida, algumas pessoas naturalmente vão se afastar, porque nós não vamos mais estar ali de acordo com os valores delas. E eu digo que faz muito sentido e me tocou muito porque fez muito parte da minha vida. Desde o momento em que eu decidi que eu ia empreender e que eu seguiria os meus projetos, eu não coube mais em alguns círculos de amigos, porque os meus pensamentos, os meus objetivos, a minha forma de me comportar já não se adequava mais. E a gente precisa ter maturidade para isso também, né? Tanto para a gente não andar com quem a gente não seria, para a gente ir se afastando, mas também para a gente entender que algumas pessoas necessariamente também vão se afastar de nós. Então, ter mulheres, né, e não crianças, o que nem sempre é fácil, mas precisamos. Sim, às vezes, né, ficam algumas feridas aí, dói, né, mas é um processo, a gente entende que é necessário. Lá na frente a conta fecha, né? E a gente precisa ser crítico com o nosso trabalho também, né? A inércia, a gente estando parado, é morte para a criatividade. Não tem como a gente ter uma inspiração e não colocar em prática. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa saber se vai dar certo, se vai dar errado. A gente precisa estar no movimento, né? A gente só precisa planejar esse trabalho, ver os objetivos e manter consciente e persistente no percurso. Ah, eu tenho a clareza, é isso, é essa marca que eu quero seguir. É esse faturamento que eu quero ter. Coloca lá no mural dos sonhos, né? E ser persistente. A gente não pode querer se esforçar para a perfeição, como muitas vezes a gente foi
criado dessa forma, né? A gente precisa se esforçar em ser autênticas, em sermos nós mesmos, né? Muitas vezes a gente veste armaduras aí ao longo da nossa vida, deixando de ser nós mesmas. Quando eu fiz as perguntas lá, quem é você? Você era uma pessoa antes, agora você é outra, ou quem realmente é você? Porque às vezes a gente usa essas armaduras durante muito tempo para agradar a sociedade, para agradar os outros, e a gente esquece do que a gente gosta, a gente esquece do que faz sentido para nós, o que faz o teu coração vibrar, né? A gente precisa não buscar a perfeição, buscar a excelência, fazer o melhor dentro das condições que a gente tem. Aí, tem um ponto também que ideias ilimitadas, elas vão bloquear a criatividade. Nessa era de excesso de informações, se a gente souber filtrar o que é importante para nós e focar no que é importante, a gente vai estar à frente. Senão a gente vai sempre fazer mais um curso, sempre ler mais um livro, sempre ver mais um vídeo e não vai fazer, né? A gente precisa saber filtrar. Agora chega, eu já pesquisei o suficiente, eu já li o suficiente, eu tenho 10 anos de experiência em desenvolvimento de produto, eu tenho, enfim, não sei qual é a sua experiência na área que você tem. Silencia tudo, entra em ação. Vença a procrastinação, vença o desafio de, agora, será que eu consigo? Você consegue? Você consegue com certeza. A pessoa criativa é a pessoa que resolve problemas o tempo todo. Lembrando você que você só vai ter coragem de vender aquilo que você tem coragem de comprar. Você tem coragem de comprar o seu produto? A promessa que você está dizendo que o seu produto faz é real? Vai trazer aquele benefício? Ou não, você já usou o produto e ele não é tão bom assim. Eu prefiro da outra marca, mas o que eu posso fazer com o meu produto é esse aqui agora. Tudo bem, você vai trabalhar para chegar lá. Mas se você não tiver coragem de comprar o que você vende, você não vende. Pode falar, Mari. Isso que você falou sobre ter coragem de... porque a gente só tem coragem de vender aquilo que a gente tem coragem de comprar. E se tocar alguma de vocês, pensem nisso, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa iniciativa da venda porque nós não acreditamos no nosso produto ou serviço. Então, para a gente ter essa iniciativa da venda, talvez a gente precise de um processo de introspecção, de ver o que está me levando a não confiar tanto ali no meu produto. Será que é porque eu não sei o suficiente sobre ele? Será que eu preciso me aperfeiçoar? Será que eu preciso ter uma entrega de mais valor? Entender o que está faltando ali, porque no fundo a gente às vezes só precisa ter essa visão para que a gente possa, de fato, ser a pessoa que mais vende. Porque uma vez que nós, empreendedoras, somos as apaixonadas pelo nosso produto e serviço, a gente perde esse medo de vender, porque a gente tem certeza que nós vamos entregar o nosso melhor e que o nosso produto, serviço vai cumprir o que promete e vai ainda além. Então, pensem nisso. O que hoje no negócio de vocês precisa ser melhorado ou em vocês mesmas? Porque uma vez que você acredita no que você faz, você não tem problema com a venda, porque você sabe que a pessoa vai sair transformada com o que você entrega. Mas aí é aquilo que você teria coragem de comprar. Então, avalie isso, caso você sinta que falta algo. Será que é uma experiência do cliente? Será que é agregar um pouco mais de valor na sua oferta para que a pessoa perceba isso? Como é? Né? Então, pensem aí, tomem nota, porque talvez é isso que falte. Para você ter coragem de comprar o que você vende, pode ser que seja essa questão do valor, seja você, enfim, avaliem isso também, né? Isso mesmo. Gente, eu tenho tanto para transbordar na vida de vocês, né? Mas a gente tem um tempo limitado também. E as minhas inspirações, os meus insights que eu tive, o que Deus colocou no meu coração para mim falar com vocês hoje, nesta noite, seria isso.
Mas eu tenho muito ainda para transbordar, para compartilhar com vocês. Se com esta aula você está se perguntando, tá, mas como é que eu vou colocar minha ideia em prática? Como é que eu vou criar os meus posts criativos, para os meus stories, para o meu feed, para o meu Reels? Como é que eu uso o tal do Canva, né? No computador, que sites que eu pesquiso, que ideias de conteúdos eu posso fazer? Eu tenho aqui o 20 directs, mas eu não entendi nada com coisa nenhuma. Se você precisar de alguma ajuda nesse quesito, eu consigo te auxiliar com uma consultoria, a gente pode conversar, mas todas as respostas estão dentro de você, dentro do seu produto, né? Eu quero agradecer muito ao convite, Mari, de eu poder compartilhar aí um pouco da minha experiência, né? De vida, de produto, de desenvolvimento com vocês. E eu quero me colocar muito à disposição do que vocês precisarem. Podem entrar em contato comigo, eu estou lá no grupo, né? Tem o grupo lá ainda, para a gente poder trocar ideias, poder decolarmos juntas nesse voo, realmente juntas, tá? Muito, muito obrigada. Se alguém tiver alguma coisa, gente, para falar, pode ficar à vontade, abram seus microfones, mostrem os seus rostos, podem mandar, podem falar. Quem tiver dúvidas, tá? Eu vou pausar aqui, vou encerrar a nossa